Então, gente, a aula hoje é sobre a introdução ao campesinato, baseado no texto que vocês leram do blog, 7 teses sobre a agricultura camponesa. Seria legal, né, se vocês depois, quem quiser comentar aí sobre o quanto que esse assunto foi algo novo, ou até que ponto isso só foi mais uma parte da leitura que vocês já tinham sobre o assunto. Eu acho fundamental esse tipo de introdução, porque está muito relacionado à nossa alimentação, né, à base alimentar, principalmente do brasileiro. E esse nome, pessoal, campesinato, né, é um nome que já muitas vezes já acabaram com ele, né? Acabaram com um conceito dizendo que era uma coisa morta devido à realidade que já havia sido mudada, né? E hoje nós vamos tentar ver um pouco sobre isso, sobre o que é, né, esse conceito. Mas antes de qualquer coisa, o nome camponês, campesinato, além de se referir a grupos específicos, a modos de vida específicos, a circuitos alimentares específicos, há uma carga política dentro desse conceito. É um conceito político carregado, né? Temos que lembrar que, historicamente falando, é um conceito que passa por várias transformações históricas, pegando ali a cena parte do filme que nós vimos na aula passada, na aula retrasada, na verdade, né? Em que foi o campesinato, aquele grupo que foi mais atingido pela acumulação primitiva, né, com a despossessão dos recursos comuns, que foram expulsos do campo. Mas também não precisa ir tão longe assim na história e geograficamente para ver o campesinato e a importância dele na história e na política. Nós temos aqui também referências na nossa própria sociedade dessa carga que é muitas vezes invisibilizada, que é o papel do campesinato na nossa transformação, na nossa formação societária. Aqui, por exemplo, é um caso do filme chamado Guerra de Canudos, baseado no livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, que conta a história lá da resistência, né, que no interior da Bahia, que foi talvez o único movimento de resistência no período da República que não se rendeu, né? Que lutou diretamente com o exército brasileiro e não se rendeu. Quer dizer, há muito ali de se explorar dessas questões aí que não estão tão explícitas assim na história. É um termo, pessoal, que atravessa a história, como já disse, né? O camponês na história do Brasil era ali colocado como poceiros, homens livres, em latifúndios semifeudais. Depois tem ali uma organização mais ou menos nacional, que são as ligas camponesas, que foram questionar as formas da Revolução Verde, as formas de modernização do espaço agrícola. Durante a ditadura militar, o conceito de pequeno produtor toma espaço, mas esse pequeno produtor é uma ideia de reduzir o conceito de camponês, né? Olha, aquilo que você é não passa de um pequeno produtor, né? Tudo aquilo que representa significa, nos âmbitos políticos, históricos, culturais, econômicos, sociais, enfim, agora você é apenas um pequeno produtor de alimentos insignificante, né? Então tem esse esvaziamento, né, próprio do conceito e, portanto, da pessoa que carrega esse conceito. A partir da década de 80, o socioambientalismo no Brasil inaugura diversas categorias, né? Então aí vai vir os sem terra, os atingidos por barragem, os ribeirinhos, os seringueiros, os povos tradicionais. Há uma diversidade dessas categorias, dessas formas de relação com o mundo, né? Uma diversidade étnica incrível que surge conceitualmente e teoricamente de algo que já havia, né, ali resistindo no espaço brasileiro, no território brasileiro. Na década de 90, aí sim, para tentar encaixar a ideia de um campesinato numa era global que
conceitualmente era colocado como impossível, e aí aceitam esse conceito de agricultura familiar, que é o quê? É um tipo de modo de se fazer agricultura que ainda se baseia na estrutura familiar de produção. Só que já não é mais o camponês, né, segundo alguns autores, porque já não tem mais nenhuma atribuição de outra hora, né? Agora é mais voltado para o mercado, está mais para o lado digamos, é o que sobrou, né? E hoje nós temos aí todos os termos. Todos os termos se encontram atualmente, então você pode encontrar várias formas de categorizar essa diversidade de formas de vida ligadas à terra. E o camponês, esse termo, né, volta com força também. Propriamente por essa questão de ainda existir, ou melhor do que ainda existir, mas por existir, por não ter acabado, como se era esperado por muitas visões das ciências sociais, e pelo peso político que isso carrega, né? E lembrando que sempre vai ter ali um contraponto, né, com o latifúndio, né? Sempre vai ser ali uma luta direta, né, que até hoje não foi superada. Aí, pessoal, essa ideia de campesinato, agricultura familiar, agronegócio é uma divisão difícil às vezes de ser colocadas, porque não porque eles são parecidos, né, não é isso, mas é porque essa linha da divisão de um para o outro gera muitas dúvidas ainda. Mas, como você pode ver aqui, né, eles têm pontos de encontro. Desde a agricultura camponesa com a empresarial, que é a agricultura familiar, ou a agricultura capitalista, que seria o agronegócio, né? E aqui é só mostra o seguinte, que a principal raiz do campesinato está na força de trabalho. Isso tentar passar rápido disso aqui, tá, gente? Mas é o seguinte, essa tabela mostra aquilo que é mercadoria e aquilo que não é mercadoria. Então, o negativo, esse tracinho, não é mercadoria. O positivo é mercadoria. Então, na forma de produção de mercadoria doméstica, os resultados da produção, ou seja, os alimentos produzidos, não são mercadorias. Eles são para o autoconsumo. Não vão para o mercado. Outros recursos, como sementes, fertilizantes não, adubos, né? Fertilidade como um todo, água, defensivos, também não são mercadorias, eles são conquistados de formas não mercantis. E a força de trabalho também não é mercadoria, ou seja, é uma forma que não envolve mercadorias no processo. O objetivo é o autoabastecimento. Esse tipo de produção de mercadoria doméstico é mais raro de fato. Tá? A pequena produção de mercadoria, o resultado da produção já é mercadoria, enquanto os outros recursos e a força de trabalho não são. Isso significa que o resultado da produção, aquilo que é produzido, os alimentos, já estão incluídos num mercado em rede, num mercado aberto, né? Mas que ali a ideia é ter sobrevivência. A sobrevivência é o quê? É conquistar meios para consumir coisas que eu não produzo. Coisas industrializadas, por exemplo. E na produção simples de mercadoria, apenas a força de trabalho não é mercantil. Os outros recursos, ou seja, sementes, fertilizantes, água, já podem estar no circuito de mercadoria, mas a força de trabalho continua sendo familiar. O objetivo aqui é ter renda. E na capitalista, tudo é mercadoria, inclusive a força de trabalho, que já é contratada, certo? Numa definição rápida, o campesinato atinge todas essas categorias menos a capitalista, e a agricultura familiar, que está dentro do campesinato, né, ela está mais incluída nessa produção simples de mercadoria, enquanto o agronegócio ocuparia apenas essa forma aqui de produção. Ou seja, gente, forma de produzir, né, alimentos que estejam nessas condições aqui pode se chamar de campesinato. E pessoal, se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem enviar, fique à vontade aí para habilitar o microfone, porque eu não vejo aqui o chat, tá? E aí outros conceitos que abordam o campesinato, gente, é uma forma de tentar
assim, defini-lo, apesar de ser uma tarefa muito difícil, é a partir desses 3 pontos, que é o trabalho familiar, que é o uso da força da família para poder produzir, que maneja agroecossistemas, então são ecossistemas manejados para direcionamento de energia para a produção de determinadas espécies, né? Essa seria mais ou menos uma ideia de agroecossistema, em busca de autonomia. Em busca de significa que não é autônomo, mas é uma busca, é uma utopia, que ela nunca é alcançada, ela nunca é concretizada, né? Não existe um campesinato autônomo, mas existe uma vontade de evitar dependências, desculpa. Autonomia também não significa isolamento. Autonomia significa ter mais controle, ter mais domínio dos seus processos de produção, dono da sua própria história, vida, trama. Né? Isso não pode ser confundido, tá? Lembra também da participação da comunidade, porque o trabalho familiar também se expande para a comunidade. Nem sempre vai ser a família que está envolvida no processo, mas também pessoas próximas. A comunidade tem uma relação muito forte com o parentesco, né? E também a comunidade é um ecossistema, né? São somas de ecossistemas. O meu vizinho tem também um agroecossistema e aqueles agroecossistemas estão se interagindo pela própria dinâmica da natureza. Se eu moro em cima, na cabeceira de um córrego, o meu vizinho que está a jusante tem uma ligação comigo direta, né? Então aí vem várias questões relacionadas à comunidade. Relacionada à divisão, trabalho familiar, né, como eu disse, e à base de recursos, que envolve toda essa complexidade de unidade de produção. O campesinato, junto com a natureza, como vocês já viram aí no texto, né, ele coproduz com a natureza. Isso significa que nesse manejo, há uma... Como eu posso dizer? Uma atribuição dos processos naturais diretamente envolvidos com a produção do campesinato, né? É um manejo da natureza e não uma construção de algo fora da natureza, né? Os recursos, os fluxos energéticos, a partilha desses recursos também são todas relacionadas com a própria dinâmica da natureza. E por outro lado, aí esse conceito daqui, na verdade, é um conceito que eu estou produzindo na minha tese de doutorado, que é a coprodução com a comunidade, seria uma ideia parecida com a coprodução com a natureza, porém, em que, assim como a natureza tem uma atribuição nessa produção, a comunidade também tem. Então, todo produto, todo resultado do campesinato tem nele ali muito do que a natureza produziu, mas também tem muito do que a comunidade produziu, de formas mais diversas, de formas mais implícitas possíveis. Tanto a coprodução com a natureza quanto a coprodução com a comunidade, quando intensificadas, né, elas direcionam a autonomia. Outra forma de dizer isso, buscar autonomia é intensificar a coprodução com a natureza, é intensificar a coprodução com a comunidade. Com a coprodução com a comunidade, uma forma é a produção de reciprocidade, como nós vimos na aula sobre outras economias, né? E a coprodução com a natureza tem a ver com saberes locais, saberes tradicionais, a própria ideia de agroecologia está dentro daqui, né? Esses outros conceitos eu vou passar, porque eles já são mais complexos. Eu acho que não faz tanto sentido a gente colocar peso aqui, não. Né? Eu acho que é uma ideia posterior. Aqui são alguns conceitos, né? O Plog fala que o que é o modo de vida camponês? É a forma camponesa de fazer as coisas. Nós também temos a ideia da campesinidade, que é atribuída pelo Wortmann, que ele fala que é a ordem moral camponesa, que o trabalho, terra e família são indissociáveis, ou seja, não são entendidos como elementos separados, como a sociedade moderna entende. O Chayanov, que é um dos clássicos do campesinato, ele foi o primeiro a observar essa ideia de autoconsumo, esse equilíbrio entre produção e autoconsumo, porque cada pessoa que está na família
é um trabalhador, mas também é um consumidor, e como que esse equilíbrio pode ser feito. E também, né, aí no caso mais propriamente do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais, mas que de alguma forma atende bastante os territórios camponeses, a ideia do trabalho familiar, a gestão comunitária e o conhecimento da terra. E aqui a gente entra no próprio texto, né? E aí, antes de passar para o texto em si, eu gostaria de perguntar para vocês, quer dizer, deixar aberto para vocês, comentarem sobre qual dessas teses que vocês leram, que comentar sobre alguma tese, sobre alguma coisa que chamou atenção no texto, para saber, eu quero saber muito sobre a impressão de vocês sobre o texto, sobre o que vocês acharam, enfim. Acho que a tese que eu achei mais interessante foi aquela falando da resistência. Que eu nunca tinha parado para pensar que resistência não vai ser só tipo ir em uma manifestação, vai ser como escolhe produzir seu alimento. Isso também é resistência. Eu achei bem interessante isso. Legal, Laura. São formas sutis, né, de resistir. E que... Pode falar, Camila, eu vou deixar para comentar depois. Não, eu ia até pegar um gancho nisso que a Laura falou, porque eu também achei essa parte mais interessante. E aí, eu até fiquei com um pouco de dúvida no seguinte: quando a gente fala de resistência, a gente poderia colocar que se não existir consumidor para produtos industrializados, essa venda vai cair. Seria uma forma de resistência, por exemplo? A resistência partindo do consumidor, né? Sim, porque na verdade essa indústria só cresce porque sempre tem um consumidor, né? Vai só aumentando. E aí a indústria vai crescendo cada vez mais. E aí, se a gente começar a não consumir, isso vai ter uma queda. Então, é um tipo de resistência, né? Camila, para te responder isso, eu sugiro que para a próxima aula você combine com o seu grupo que você pegue o texto Engenho à Mesa, Tá. que fala sobre isso, um pouco sobre isso. É um artigo pequeno, né? Ele está resumindo aí um livro, na realidade, que a editora da FMG lançou. E, bom, os autores, né, foram meus orientadores lá durante o mestrado em Montes Claros. Então eu tenho um pouco assim de contato maior com a ideia assim que eles colocam, mas que basicamente existem alguns circuitos de gostos que são basicamente aquilo que mantém muito da produção tradicional. Se não fosse por esses consumidores, talvez essa produção já não existisse mais, porque são eles que mantêm. E essa fidelidade com o próprio sabor, com os próprios gostos que a pessoa tem, é o que mantém esse produtor, e aí no caso o Engenho à Mesa vai falar mais sobre a produção de rapadura, de farinha, de cachaça, de goiabada, eu acho que também fala um pouco, que são gostos que vão para além da divisão entre industrializado ou não industrializado, mas vão para assim, tal produtor eu gosto, tal produtor eu não gosto. Tal região, e aí perto ali próprio de Jequitinhonha, né, entre o Jequitinhonha e o norte de Minas, há diferenças também de formas de fazer. O que para um é considerado ruim, que passou do ponto, para o outro é o considerado certo, e vice-versa. E esse texto, ele tá lá, né, não tá no link, né, que você mandou, ele tá onde? Ele está no Moodle já. Eu já Moodle, coloquei já? para a próxima aula, já coloquei todos os textos lá, os 5 textos, né? O sexto é a escolha. E esse tá lá. Está lá, é o Engenho à Mesa. Tá. Tá? Tá bom, vou olhar ele lá. Aí, professor, só mais uma coisa, é porque você falou dessas regiões de Minas Gerais, aí eu lembrei de uma situação assim que talvez esteja até um pouco fora da curva aí. Mas é porque outro dia a gente estava conversando sobre Minas Gerais, às vezes são um pouco atrasada em ter alguns
não é indústria de alimento, mas assim, por exemplo, demorou anos para começar a pensar em ter um Starbucks, por exemplo, aqui. E aí, a gente poderia dizer que, por exemplo, o mineiro, talvez ele não seja tão fácil de mudar a cultura alimentar dele, sabe? Por exemplo, de aceitar esses produtos diferentes do que os produtos que a gente é acostumado a comer regional mesmo, sabe? Porque eu vejo que a gente tem uma cultura alimentar bem diferente, sim, do resto do país, quando a gente viaja, né? E aí, se você comentar sobre o texto me fez lembrar dessa conversa. Excelente comentário, Camilo, porque eu não sei dizer se o mineiro tem, na sua essência, essa resistência, mesmo porque nós deparamos agora com os efeitos da globalização, né, que deteriorou bastante dessas especificidades, né? Porém, há sim muitos nichos em Minas Gerais de gostos. E tem um exemplo clássico que, na verdade, nessa discussão que nós chegamos, pelo menos durante o mestrado, nós chegamos muito a essa discussão que você trouxe, que próprio Montes Claros foi... Eu não sei se eu estou exagerando de falar a única do Brasil, mas provavelmente é a única cidade em que um McDonald's, uma filial do McDonald's, faliu. Porque as pessoas não gostaram da comida. Professor, eu posso só falar um negócio? À vontade. Uma vez eu fiz uma visita à Coca-Cola, aqui em Nova Lima, perto de Nova Lima. E a Coca-Cola falou que o mercado de Minas, ele é tipo uma vitrine para saber se o produto vai se encaixar nos padrões brasileiros. Então, por exemplo, igual o Guaraná Jesus, que eles quiseram colocar no mercado de todo o Brasil. Primeiro eles colocam aqui em BH para saber se vai ser bem aceito. Porque se for bem aceito aqui, em todo o Brasil vai ser vendido e as pessoas vão querer, porque aqui a gente tem a cultura super tradicional, a gente é extremamente conservador. Então achei super curioso isso. Bacana, Camila. Assim, já que o assunto está tão forte aí de Minas Gerais, semestre que vem, estou com essa intenção, estou só esperando a aprovação lá do colegiado, ainda não tenho a confirmação, mas que eu quero oferecer uma optativa, uma disciplina optativa exatamente relacionada a esse tema. Ainda nós não temos um nome, mas que seria algo relacionado a Minas Gerais, turismo, porque é uma demanda lá no IGC, né, nós temos o curso de turismo, e o chefe lá do colegiado fez essa demanda, né, que o pessoal estava lá precisando de alguns optativos. Então a ideia é relacionar Minas Gerais, turismo e esses circuitos de sabores. A ideia é tentar explorar isso aí que você está colocando, Camila, Camilas, né, na verdade. Eu acho extremamente curioso, porque realmente quando a gente coloca na cabeça um negócio assim, a gente custa a experimentar algumas coisas, ou até mesmo quando a Coca-Cola colocou, eu não sei se vocês lembram, mas a Coca com sabor de cereja e baunilha. Eu lembro que eu experimentei e quando eu fui nessa palestra que teve na Coca, eu perguntei, eles falaram que nós mineiros não gostamos, então eles não colocaram em todos os mercados. Olha só. Eu achei muito curioso. Ué, eles tinham que pagar royalty pra consultoria, então, né? Não é? Também acho. Que bacana, Camila. Essa visita à fábrica, alguém já tinha me comentado, eu tenho muita vontade de visitar. Ela é em Itabirito, né? Depois de Nova Lima, ali na 040. Eu fui lá. Eu não lembro, faz muito tempo, assim, acho que foi 2019, com a pandemia parece que foi anos, né? Mas é super interessante saber como é que eles olham para o mercado mineiro, que é extremamente peculiar e conservador. Que bacana. Não sabia que essa fama até as empresas estavam já sacando, assim. Sim, é muito curioso isso. Bom, aí já tem até um tema dos grupos pesquisarem, né? Eu acho que já é uma ideia aí para inspirar
Se vocês encontrarem essas referências assim, encaixar no escopo, eu acho super legal esse tema para ser explorado. A nossa comida, pelas minhas andanças no Brasil, assim, eu já percebi que é muito boa. A nossa comida, de fato, é uma referência e quando você sai, eu pelo menos sinto muito essa diferença da nossa comida, e não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui não, mas também na nossa água. A nossa água também é particularmente muito boa. Bom, sobre essa questão da referência dos sabores, né? Pessoal, tá aberto aí para falar, tá? Que é essa ideia daqui, né? Da sexta tese. Se de um lado os campesinatos do mundo estão sofrendo com as muitas consequências do ordenamento imperial da produção de alimentos, por outro, eles constituem a maior resposta. É uma contradição própria que está no campesinato de ser a principal vítima, mas também a principal resistência. E aí, dentro né, dessa resistência, existe a luta aberta, e nessa luta aberta, pessoal, acho que a Laura comentou, né, que não é só uma luta... manifestação, por exemplo, que é um tipo de luta aberta, mas existem outras formas de abertura dessa luta, como, por exemplo, ocupações de terras improdutivas, como a luta pela reforma agrária. Pode falar, Alex. Alex, se estiver tentando falar, tá, não estou te escutando. E também pode haver várias outras formas dessa luta, né? Existem, por exemplo, lutas como eu estudei durante meu mestrado a represa de Irapé, que fica lá no Alto Jequitinhonha, do pessoal assim ver que a coisa, eles não iam ser respeitados, eles tiveram que vir para Minas Gerais, ocupar a CEMIG, tiveram que criar vários tipos de denúncias internacionais. Existem várias formas de fazer essa luta, mas a questão que o texto traz aqui é dessa luta velada, essa luta relacionada à sabotagem, né? Ele até cita diretamente, não sei se nesse texto ele cita, mas tem esse texto clássico do James Scott, que é Weapons of the Weak, que seria uma tradução livre aí, a arma dos fracos, que é um estudo de comunidades na Índia que a resistência, né, dessas comunidades contra algum tipo de opressão lá foi por vias sutis. Teve um estudo na década de 70 aqui sobre a resistência do Araguaia, mostrando que as comunidades camponesas que estavam sendo cercadas por terras griladas tiveram que fazer isso para poder resistir. Então era um corte ali de... Né, a empresa cercou lá uma estrada que todo mundo passava. Aí vem aqui alguém, corta o arame, as pessoas passam, todo mundo sabe quem foi, mas eles conseguem disfarçar entre eles mesmos como uma estratégia. No Jequitinhonha, por exemplo, que teve lá a invasão da silvicultura nas terras comuns, como eu falei para vocês, colocam fogo lá na silvicultura, tiram madeira. Isso são formas que são legitimadas, né? Porque está sendo uma reação à opressão. E esse tipo de luta velada, ela também se expande para várias formas. O que vocês colocaram aqui, que o consumo pode ser um tipo de resistência, eu acho que nós já fomos assim na cerne da questão que eu queria trazer para vocês sobre a questão da resistência. E a importância também do papel do nutricionista nisso, né? Pensar que há muito nutritivo, há muita riqueza nutricional nesses circuitos que muitas vezes não são compreendidos como que eu falo isso? Na padronização, né, dos alimentos. Né? Eles estão fora dessa cadeia burocrática e não significa que eles não tenham ali uma riqueza nutricional relacionada. Pelo contrário, muito se diz que essas comidas, na realidade, por não estarem
nos circuitos industriais preservam uma qualidade que os industriais não conseguem atingir. Né? Tipo assim, um negócio que eu lembrei é que eu tinha visto, não lembro aonde, falando que, tipo assim, no auge da pandemia, assim, ano passado, o preço do arroz subiu muito, né? Aí eu tinha visto falar que o arroz produzido pelos assentados estava, tipo assim, a comparação do preço estava muito menor do que aqueles vendidos no supermercado. Aí, tipo assim, e forma de resistência também, né? Tipo assim, produzir, não aumentar o preço em crise. Sim. Esse arroz, especificamente, é o arroz, eu acho que eles chamam Terra Livre, que é de uma cooperativa do Rio Grande do Sul, organizada pelo MST. E o mais bacana de tudo, porque como que eles conseguiram manter o preço? Uma das justificativas é porque, por ser uma produção camponesa e agroecológica, ela está fora dos circuitos globais de produção. Se tem um recurso, qualquer recurso que esteja envolvido com a produção de algo, pode ser a coisa em si ou podem ser os recursos que fazem a produção dele, estão relacionados com o mercado externo, qualquer variação do dólar pode afetar. Então, o arroz importado encarece, logo encarece para nós aqui também. Mas o arroz é produzido aqui, porém, fertilizantes, agrotóxicos ou sementes transgênicas são importadas, o resultado também vai bater no preço. Agora, se a semente não é uma mercadoria, ela está dentro de uma cadeia autônoma de produção, que o produtor reproduz a própria semente, que nós chamamos de sementes crioulas, que não são transformadas, né? Ou o adubo é feito por recursos locais, agroecológicos, tal como os defensivos agrícolas que substituem o agrotóxico. O trabalho relacionado é um trabalho comunitário e não patronal. Isso tudo consegue fugir dessas crises, né? Portanto, aqui a outra tese diz sobre isso, né? O mercado global dos impérios alimentares geram crises agrárias e alimentares permanentes. Então tem, como ele mostra aqui, né, a progressiva industrialização da alimentação, desconexão da agricultura com a natureza e com as localidades, a substituição por insumos artificiais, a ideia da própria liberalização, desregularização do mercado pela OMC. Enfim, ao fugir disso, já é uma forma de resistência. E aí eu até coloquei aqui um adendo, né? Isso aqui não é do texto, né? A agroecologia, que são esse conjunto de práticas autônomas de produção, conjuntos de prática, ativismo e de ciência, construção de conhecimento, é uma forma de resistência também. Né? Algo que está intrínseco das formas camponesas de produção. Sobre as outras teses, gente, ou sobre essa mesmo, vocês gostariam de falar alguma coisa? Algo para acrescentar? Ô Pedro, meio que eu tenho uma dúvida, na verdade. Porque, assim, eu acho que num dos últimos parágrafos da última tese, o autor aborda, tipo, que se esses camponeses, por exemplo, tivessem a oportunidade, né, de crescer com sua produção, que seria algo sustentável. Mas aí eu me perguntei assim, será que seria mesmo? Porque eles tendo capital, eles iam buscar produzir mais para vender mais, talvez não se importando com a sustentabilidade ou com a qualidade, né? Igual o autor aborda que isso é um diferencial nessa resistência. Aí eu fiquei me perguntando isso.
Excelente pergunta, Giovana. Essa questão daí é muito importante ser discutida, principalmente para fugir, na nossa discussão aqui, fugir de qualquer romantização de algum tipo de produção, né? É algo que peca muito, né, pelo excesso, quando se levanta alguma bandeira a favor da pequena produção e já coloca ali, né, todo o seu, né, toda a sua confiança naquilo para dizer aquilo vai ser sustentável ou não. Bom, não é assim tão simples, né? Só que vamos partir dos fundamentos, né, das evidências sobre o assunto. Tem esse parágrafo que você disse, eu acho que está relacionado com essa sétima tese, né? Sobre... Isso. É um dos últimos parágrafos, se não me engano, até o último mesmo. Ok. Aí pergunta, né? O desenvolvimento da agricultura camponesa é ambientalmente sustentável? Aí tem rapidamente, né? É um artigo bem curto, né? É um artigo que não dá para aprofundar nessa questão, mas eles colocam ali alguma discussão baseada no Allier. Esse Martinez Allier, gente, é um cara muito bacana. Ele tem uns textos muito bons relacionados à decolonização. Tem um livro especificamente que chama Ecologismo dos Pobres. Acho que a tradução fica assim. Muito bacana o que ele coloca ali, o que ele provoca de discussão. Mas o que diz aqui? O desenvolvimento da agricultura camponesa é ambientalmente sustentável? Aí, falta total de noção alegar que as pessoas em situação de miséria sejam sempre, sob qualquer circunstância, ambientalistas. Então, esse daí já é um ponto que não se pode nunca pecar nessa romantização, como eu disse aqui, né? Os pequenos estão sempre certos, os grandes são os maiores danos do meio ambiente. Isso tem um ponto muito forte que condiz com a realidade, mas tem que ser vista com muita crítica. Aí ele fala, né, os pobres são frequentemente do lado da conservação dos recursos e de um ambiente limpo na distribuição ecológica dos conflitos. Normalmente é assim que acontece. Posição que ocupa na atual constelação imperial, construção de níveis de autonomia. Aí, esse ponto aqui que eu queria falar. Um dos fundamentos do campesinato é a busca pela autonomia. Isso é tão forte quanto uma pilastra num prédio. A busca pela autonomia no campesinato, na forma camponesa de produção, envolve a coprodução com a natureza. Isso significa o quê, né? Como que você busca coprodução com a natureza? Vamos voltar aqui em outra tese. Essa daqui. Vamos lá. 3. A luta por autonomia fundamentalmente implica e funciona como a construção, o uso e o desenvolvimento contínuo de capital ecológico. O que isso significa? Que para ter autonomia na produção camponesa, você precisa do capital ecológico, você precisa construir e manter uma base de recursos boa, que se sustenta. O que está dizendo? Que se uma família camponesa quiser produzir mais, ela não pode agir da mesma forma, por exemplo, que uma grande produção em escala. Por exemplo, devastando reserva legal ou devastando os seus recursos naturais que o próprio ecossistema fornece. Exaustão da fertilidade natural, ocupação dos mananciais de água. Se ele substituir as sementes e aplicar agrotóxico, ele perde autonomia financeira. Isso acontece? Acontece. Quando você vai nas comunidades camponesas, quando você vai nas comunidades na agricultura familiar, há o uso de agrotóxicos, há o uso de sementes transgênicas, há o uso de várias coisas que podem que podem impactar o meio ambiente. Mas a busca pela autonomia envolve, na realidade, no seu próprio mecanismo, o melhoramento ecológico. Não sempre nos mesmos moldes e valores que a sociedade ocidental entende como ambientalmente sustentável. Por exemplo, o uso da coivara. O que é coivara? É o manejo de rodízio da terra.
Rodízio não, porque rodízio entende pela rotação, né? Não é isso não. É a abertura da mata para plantar vários tipos de produção. Banana, mandioca, abóbora e por aí vai. Você usa aquela terra por uns 5, 7 anos até a fertilidade dela começar a baixar. Depois você abre outra parte da mata, enquanto a outra se recupera. A mata se recupera. Né? Então, daqui uns 20 anos a mata vai estar em pé, normal. E como que é feita essa abertura? Tem lá a derrubada da mata e a queimada dos tocos. Aquilo, para uma sociedade ocidental, vai dizer, aquilo é uma queimada, aquilo ali tem que ser combatido tal qual o agronegócio, a produção de cana faz. Mas há uma diferença que vai para além das aparências de uma queimada descontrolada para abertura de mata, para, como diz atualmente, né, deixar a boiada passar, por uma queimada controlada e super ligada ao conhecimento tradicional. Uma queimada que, inclusive, por não se deixar tomar grandes proporções, não altera assim tanto a fertilidade do solo, a estrutura física do solo. Isso, a coivara, é um conhecimento milenar, né, da agricultura que até hoje é utilizado em muitos locais. E que muitas vezes, por que outras formas que a sociedade, né, nossa pode condenar? Derrubada de várias partes da mata. Mas esquece que nessas formas de produção, a exploração e a preservação são coisas interligadas. Ao momento que você está abrindo novas matas, está deixando outras tantas se recuperarem, né? Mesmo porque demora muito tempo. E se você não preservar, a fertilidade do solo vai esgotar. Então, assim, a coisa é muito direta. O impacto afeta diretamente na produção. Logo, para aumentar a produção, tem que aumentar o capital ecológico, como ele diz ali. Não sei se eu estou aqui só, né, falando várias coisas soltas, mas esse estudo sobre aumento da produção realmente passa por essa definição, se vai ser ou não ecológica. Mas outra base do campesinato é a produção comunitária. Ou seja, ela é descentralizada também. Significa que não vai ser nunca uma produção em escala, vai ser uma produção voltada para o conceito que, não sei se nesse texto ele utiliza, mas da artesanalidade da produção. Quer dizer, ela sempre vai ser ela vai ser sempre localizada no ecossistema onde ela está. Se esgota aquele ecossistema, a produção diminui. E aí, por vários outros estudos que esse autor e outros apresentam, há sim formas de aumentar a produção de forma sustentável. Uma coisa que não é automática, mas ela pode ser ordenada dessa maneira. Que é mais ou menos Entendi, Pedro. Obrigada. que é mais ou menos o que ele tenta mostrar aqui, né? As trocas com as trocas com a sociedade envolve trocas ecológicas, né? É uma coisa quase automática. Há casos que isso não acontece. Lá no Jequitinhonha mesmo, no Alto Jequitinhonha que eu pesquisei, a ocupação dos topos de chapada pela silvicultura obrigou os camponeses a fazer a pecuária nas áreas de grota. Né? Eles tiveram que trazer o gado para as partes íngremes. E isso devastou, de certa forma, as vertentes. Né? Acabou até criando lá os chamados peladouros, que são a erosão generalizada dos morros lá e nada mais cresce. Então, às vezes você está passando lá nas grotas, você vê morros totalmente expostos e erosão lá correndo solta. Quer dizer, tem ali um atributo que é a ocupação de uma área que eles antes utilizavam para isso, que era mais estável para isso, mas também tem a necessidade de se continuar produzindo pecuária em local inapropriado. Né? Então, é uma situação que mostra
incompatibilidade. E aí eles acabam perdendo essa terra. Algo mais, gente, que vocês queiram comentar? Alguma outra... inclusive tem esse comentário que ele fala também, né, do Comitê Interamericano de Desenvolvimento Agrícola, que prova, né, que eles conseguem produzir mais por hectare, né? Esqueci dessa parte. Essa quarta daqui, gente, a centralidade do capital ecológico ajuda a desenvolver de forma sustentável a produção agrícola, mesmo sob condições altamente diversas. E normalmente, né, essa aula vem posterior ao filme, né? Normalmente, quando tinha mais tempo, eu passava o filme O Menino que Descobriu o Vento. Já devo ter comentado com vocês aqui. Que é um filme da Netflix, baseado em história real, de uma criança, né, que conseguiu desenvolver uma usina eólica na propriedade lá da família, né? É uma família camponesa do Malawi, numa crise de seca, e ele nessa crise hídrica, nessa crise de fome que assolou o país, não só por causa da seca, mas aí tem uma relação com as bolsas de valores de Nova York, que esgotaram as reservas de alimentos, né, do país. E durante essa crise de fome, de seca, ele consegue desenvolver com baixíssimos recursos essa tecnologia social. E é muito bacana. O filme, né, ele é mais assim voltado para o entretenimento, né, essa questão de... Acho que envolve, mas tem muitos elementos ali que, para quem não viu, para quem já viu, eu acho que ver esse filme com foco baseado no campesinato, ou reparando os elementos do campesinato, é muito enriquecedor. Porque aparecem vários elementos da própria realidade que... Esqueci o nome dele. Que é a realidade dele, né? Que ele passa. Mas era só para ilustrar que há também no campesinato, diferente do que se parece, há uma experimentação, há um teor de inovação tecnológica dentro desse tipo de produção, relacionada às crises, relacionada às demandas de maior necessidade. Isso é observado, de fato, assim, no melhoramento de plantios, de manejo, de preservação de água, de soluções fáceis e acessíveis para enfrentamento de crises. E também o uso da política, da força política para fazer isso. O filme mostra um pouco também, né, de como que a força política daquela organização comunitária conseguiu, de alguma forma, trazer benefícios para lá. Eu estou aqui tentando comentar rapidamente sobre todos, mas eu acho que nós... Bom, e eu acho que para finalizar, eu vou finalizar com a primeira, na realidade, né? Que a agricultura camponesa constitui parte altamente relevante e dispensável na agricultura mundial. São calculados mais ou menos 1 bilhão de camponeses no mundo, ou seja, ainda 1/7 do mundo, da população mundial, está nessa categoria. Eu acho super... é um número muito grande, né? Perto do que se diz sobre uma categoria que já poderia estar extinta. A criação e acúmulo de capital ecológico é o que mantém muito da sua sustentabilidade. Não depende do capital financeiro. Isso daí é uma proteção que se tem contra crises econômicas que rebatem nas crises nutricionais, alimentares. E a geração de ocupações, renda e desenvolvimento sustentável, né? Acho bacana demais a pergunta, não só a pergunta, mas o comentário, né? Essa problematização, a relação sobre se de fato é. E aí, Giovana, aproveitando esse seu comentário, acho que também pode ser um bom tema de pesquisa. Essa avaliação, né, do que tem de sustentável, o que não tem de sustentável, algo mais ou menos assim, vocês podem caminhar. Acho que seria um bom tema de pesquisa.
Gente, aqui eu tô só jogando ideia e não se sintam pressionados. E... Bom, esse daqui eu acho que nós já falamos bastante. Bom, é isso. Eu queria trazer um pouco de cada tese aqui para conversar com vocês. Felizmente, nosso tempo passou bem rápido hoje. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta sobre a próxima aula? Tá tudo certo, então?